depois de beijar à força a campeã do mundo, Jenny Hermoso, na boca e falar várias vezes que não iria renunciar do comando da Federação Espanhola, o Luiz Rubiales renunciou. Ele bateu o pé, fez barulho, mas no final não teve saída, Thiago. Como é que repercutiu essa decisão aí na Espanha? Domitila, ele renunciou de uma forma covarde, né? Ele foi para um programa de televisão na Inglaterra, falando em inglês para ninguém nem ter as palavras dele em espanhol, falando que ele renunciava ao cargo. Foi falar com um jornalista, com o Piers Morgan, que é absolutamente controverso também, não vou nem entrar aqui no mérito de falar dele, mas foi quase como um exilado aí para renunciar, porque ele percebeu, finalmente ele parece ter percebido, né, o tamanho do problema que ele criou para ele mesmo, cometendo essa atrocidade que ele fez na final da Copa do Mundo feminina. Né? O Rubiales, o beijo forçado foi no dia 20 de agosto. No dia 24, ele falou para pessoas próximas a ele que ele ia fazer um discurso no dia seguinte para anunciar a renúncia dele. Então todo mundo foi para lá para fazer para ver esse discurso, inclusive os técnicos das seleções masculina e feminina. E ele aproveitou esse público. Não é que ele tenha mudado de ideia, ele tinha que fazer esse anúncio e na hora H ele não anunciou ali, não fez a sua demissão, né, não anunciou a sua demissão e a sua renúncia, acabou sendo suspendido pela FIFA e agora a repercussão aqui é aquele clima de finalmente, né? Tarde, 3 semanas depois, o Rubiales finalmente faz o que ele deveria ter feito, talvez horas depois do incidente, né, do crime ali que ele cometeu no pódio do Campeonato Mundial Feminino. Aí entra uma outra questão também, Mili e Domitila, que é quem vai assumir a Federação Espanhola agora é quem era vice do Rubiales. Em 2018, quando o Rubiales assumiu, ele era vice do Vilar, que foi um presidente também destituído por outras questões, por questões de corrupção, enfim, mas existem vários Rubiales, né, na sociedade espanhola. Então, a mudança, você tirar o Luiz Rubiales agora para colocar um substituto é absolutamente necessário, mas a gente vai precisar continuar fiscalizando, continuar observando os próximos passos da Federação Espanhola, da La Liga, que também a gente tem o Tebas na La Liga, que é também um personagem, no mínimo, controverso, vamos usar assim essa palavra, mas a gente tem que continuar observando porque o Rubiales ele é uma parte da engrenagem. Né? Ele não é tirar o Rubiales e está tudo bem e a Federação Espanhola, o futebol espanhol, vai deixar de ter alguns problemas que ele já tem. Acho que é uma vitória para as jogadoras, para o futebol feminino, para o futebol espanhol em geral, porque ele tinha outras denúncias contra ele, mas é o começo de alguma coisa, não é o final de nada ainda, por enquanto. Eu não sei nem se é o começo, né, Thiago? Eu colocaria como um meio ali, porque você pensar que essa altura da nossa vida, um cara dá um beijo na boca. Nossa, eu tenho até vontade de vomitar falando isso. Dá um beijo na boca, forçado, né? Sem pedir. Assim, com quantidade de câmeras que ele sabia que tinham naquele momento, é muito cara de pau. E depois vir falar que não iria, não vou renunciar. Aí, como diz o Thiago, né? Fugiu para renunciar. Que papelão, hein, Miri? E demorou, assim, a gente tem o vídeo, a gente tem a declaração dela dizendo que não gostou, a gente tem a relação de poder, ele é chefe dela. Ainda assim, demorou 3 semanas e não é que ele foi defenestrado, ele pediu para sair. Ele falou, eu estou fora. Então isso dá para a gente uma ideia de como o sistema funciona. A gente precisou de centenas de depoimentos para condenar o João de Deus. O Márcio Melhem tem dezenas de acusações e ainda é a voz dele que a gente está ouvindo repercutir. Se o Rubiales tivesse feito isso no vestiário, sem uma câmera, ele estaria lá. A palavra dela teria sido esquecida. Ela teria sido chamada de louca. Não sei se vocês sabem, mas o celular dela foi invadido para buscarem fotos ou textos que comprovassem que ela era tipo uma vagabunda, que é o que acontece com toda a mulher que acusa alguém. Vão lá buscar no passado. Ela está aqui de topless na praia em 1980, tá vendo? Realmente, ela é uma vagabunda.
Então, é um sinal de que, assim, a gente precisa de muita força para tirar um homem poderoso do lugar. Mas é uma vitória. É uma vitória grande, é uma vitória o afastamento do Anderson para que se investigue, do Anthony, desculpa, para que se investigue o que está acontecendo. É uma vitória que o Rubiales saia. É uma vitória que o Melhem tenha sido feito como um acordo lá e saído da Globo. É uma vitória que João de Deus esteja preso. A gente vai conquistando essas vitórias. O mundo está mudando e a gente vai ver ainda nascer uma sociedade mais justa e igualitária para todas as mulheres. Talvez eu não veja. Talvez a Domi não veja, mas este mundo vai existir. Então, assim, são vitórias, a gente tem que celebrar, tem que conquistar essas vitórias, mas também falar desse aspecto. Ele não teria saído se não tivesse sido filmado. E ainda, mesmo filmado, teve gente dizendo, olha, ela quis, olha aqui a mão dela na cintura dele. É tipo um absurdo. Então, é contra isso que a gente luta. É um sistema grande, E eu falei numa coluna, Dom, eu vou até me alongar um pouco, porque assim, todos os jogos da Copa e do final do Brasileiro, na Globo, tiveram os comentários do Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro é um comentarista que relativizou estupro em rede nacional de TV. Colocar o Caio para comentar é uma escolha. É uma escolha. É mais importante para o Caio comentar um jogo do feminino do que para o feminino ter o Caio comentando. O sistema se protege nessas escolhas. O Caio nem é um especialista em futebol feminino. Se querem colocar um homem lá, tem o Paulo César Vasconcelos, o Grafite, o Lédio Carmona. Tem na casa homens muito mais sensíveis e que entendem muito mais de futebol feminino. Não é o Caio, mas escolheram o Caio. O cara que relativizou estupro em rede nacional de TV. Por quê? Porque o sistema se protege. É isso que a gente está vendo acontecer. Rubiales ficou 3 semanas protegido, até que uma hora não deu mais. Então a gente tem que celebrar essas vitórias e continuar falando, e continuar correndo o risco de falar, ai, que chata, que chata. É que eu acho que chato é viver num mundo que a cada 9 minutos estupra uma mulher, que assassina 3 mulheres por dia. É isso que eu acho que é chato. Perfeito, Mili. E a gente tem que ficar explicando, às vezes, o óbvio, né? O Paulo Santos, por exemplo, tá sempre aqui com a gente, participando, agradeço muito. Mas ele diz assim, gente, sinceramente, quantos beijos já houve no esporte? No momento da euforia, naquele momento, crime é pesado. Aí a gente tem que repetir, né? Que é crime, sim. Você beijar alguém à força é crime. E a força é quando a pessoa não disse sim. Se não disse sim, é não. E não é não, gente. E é crime, tá? E ele vai... É um abuso de poder. E ele vai responder pelo processo, né, Thiago? Vai responder pelo processo, inclusive um processo administrativo, né, que já fariam contra ele por abuso de poder. Tem a questão também dele ter tocado ali nas partes genitais ao lado da princesa da Espanha e da rainha da Espanha, no camarote onde ele estava. E a Jennifer Hermoso, na semana passada, ela apresentou uma denúncia. Um dos pontos, né, de quem defendia o Rubiales era falar, mas a Jennifer não apresentou denúncia. Na semana passada, na quinta-feira passada, se não me engano, ela apresentou uma denúncia contra ele, então também na esfera criminal ele vai ter de responder. E só para falar um pouco com base no que a Mili já disse, e acho que não tenho muito pouco a acrescentar, a única coisa que eu vou falar além do que ela disse é que o tempo todo o Rubiales continua realmente achando que o que ele fez não tem problema nenhum, né? Comparando o beijo que ele deu na Jennifer, não, é como se fosse uma filha. Ele realmente é uma sociedade e é um sistema que custa muito para algumas pessoas entenderem que o mundo mudou. E o que muita gente fala para defender o Rubiales é exatamente repetir o discurso dele, de que não, mas não foi nada, foi um momento de euforia. Enfim, são casos como esse, quando a gente vê isso acontecer e vê que tem alguma consequência, né? A gente ainda não sabe se vai ser penal, se vai ser administrativa, mas de qualquer forma ele perdeu o emprego dele, a gente percebe que o mundo está mudando, mas tem muita coisa pela frente ainda, tem muito, muito caminho para a gente percorrer nesse sentido ainda.